E agora, voltando para a área bem técnica, eu, em particular, acho que esse assunto que a gente vai falar agora, recalque diferencial, como que a gente resolve esse tipo de problema, eu acho fenomenal. E para falar um pouco sobre isso, recebemos dois convidados juntos, duas empresas que são parceiras. Primeiro, Eduardo Pazini Corrêa de Oliveira, que é engenheiro civil pela UFPR, mestre em BIM Management para infraestrutura pela Ziggurat, em parceria com a Universidade de Barcelona e MBA executivo pelo INSPER. Quanta coisa, hein, Edu? E, além disso, ele é CEO da BIMstart. Ao lado dele, Gabriel Vargas, que é engenheiro de controle e automação e Reality Capture Project Coordinator. Muito bom. Na Exxon Geosystems, marca por trás da Leica, especialista em nuvem de pontos, scan to BIM, mapeamento móvel, com projetos que incluem até robô, que a gente já falou também um pouco. E um aplauso para Eduardo e Gabriel. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Eduardo, esse é o Gabriel. Primeiramente, eu queria começar falando, agradecendo aqui toda a equipe da Constructeam, os demais palestrantes aqui que tiveram aqui antes. Não é fácil pegar o evento essa hora e continuar algumas palestras à altura, então, muito obrigado a todos. E também a todos os presentes aqui. Eu fico muito feliz porque eu tive aqui numa palestra, fazendo uma palestra no evento do ano passado, e eu vejo que a gente tem muitos rostos que estavam aqui e estão aqui novamente, então acho que alguma coisa certa a gente fez da última vez. E eu vejo muitas pessoas novas, então um evento quase com o dobro do tamanho. E dessa vez a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente. Vamos tentar sair um pouco daquele universo de captura de realidade, as is e as built, e vamos tentar trazer algumas aplicações práticas voltadas aí à análise de recalques, deformações e desvios geométricos, que é uma outra grande aplicação de muita valiosidade dentro do mundo da captura da realidade. Primeiramente, acho que só trazendo uma breve introdução da BIMstart. A BIMstart é uma das principais empresas prestadoras de serviços de captura de realidade do Brasil hoje. Já contamos com mais de 1 bilhão de metros quadrados escaneados, que geraram aí mais de 2 petabytes de nuvem de pontos, então é uma quantidade bem significativa de arquivo. E hoje a BIMstart tem atuação em todos os estados brasileiros e também projetos já nos Estados Unidos, Vietnã, Peru e Paraguai, com atuação em diversos setores. Hoje, a nossa atuação principal é dentro da engenharia mais pesada, principalmente nos setores elétricos, mineração, óleo e gás, mas também com atuação em diversos projetos de construção civil, voltado para a incorporação, restauro, e eu vou trazer alguns exemplos mais para frente para ilustrar isso para vocês. Antes da gente falar sobre toda essa questão de análise de recalques e verificações com a captura de realidade, a gente tem que entender por que isso é importante. E o ser humano ele é um bicho bem interessante, porque ele nunca está contente. Ele faz um prédio, amanhã ele quer fazer um mais alto, depois ele quer fazer um mais alto, depois ele quer fazer uma obra mais complexa. Cada vez tem mais gente querendo fazer isso, então a competitividade é maior, a briga por margem é maior, e o espaço para erro, consequentemente, é menor. Então, o que acontece é que, dentro da metodologia tradicional, os equipamentos de topografia, a estação total, eles são equipamentos muito precisos, mas eles têm um problema muito grande relacionado à amostragem. A gente tem muito poucos pontos coletados com uma estação total ou com teodolito para conseguir entender alguma estrutura, e um problema muito grande de produtividade. São serviços que demoram para você conseguir uma quantidade significativa de medições. E o que acontece é que muitos desses problemas, durante uma construção, eles só são percebidos quando você chega na etapa seguinte. Quando você vai instalar uma máquina, quando você vai, eventualmente, fazer uma esquadria, um revestimento da fachada, alguma coisa. E, para isso, a captura de realidade ela vem tentar solucionar esse problema da amostragem. Enquanto uma estação total ela vai capturar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ali em alguns segundos, o laser scanner, por exemplo, ele pode capturar até 2 milhões de pontos em 1 segundo. Então, é uma quantidade muito maior de informação e que vai subsidiar aquilo que o Thales trouxe muito bem para a gente no começo aqui, evidências. Ele vai conseguir trazer toda aquela informação que até então se baseava ou numa interpolação ou num achismo para uma informação clara e completa. Mas, como foi falado também pelos outros apresentadores, existem vários tipos de equipamento de captura de realidade. Existem os scanners móveis, os estáticos, os drones com a parte de fotogrametria, câmeras 360. E, dependendo do que você quer analisar, existe um equipamento mais adequado. Então, aqui eu trago um exemplo para a gente começar de uma nuvem de pontos que integra todos esses equipamentos. Essa primeira parte que vocês estão vendo é a parte de laser scanner aerotransportado.
Então, aqui foi feita toda uma varredura de uma das principais usinas hidrelétricas do Brasil, a usina de Tumbiara, da Axa Energia, e integrada com a parte de escaneamento a laser terrestre estático, para a parte interna. Junto com isso, foi feita toda uma parte de georreferenciamento, né, com pontos de GNSS, com uma distribuição de pontos de estação total, para que tudo isso esteja convergindo dentro do mesmo ambiente digital. E, por fim, foi feita também toda uma passagem pela barragem, que vai ser mostrada daqui a pouco, com um laser scanner móvel, para a gente capturar cada um dos instrumentos presentes nessa barragem, os piezômetros, né, os drenos, para a gente conseguir ter uma complementação desses outros elementos. Então, cada um desses equipamentos que a gente vai falando, ele vai ter uma importância. E aqui eu tenho que trazer uma informação que, infelizmente, o georreferenciamento, muitas vezes, ele não é só 2 cliques. E ele é uma das partes mais importantes que a gente tem para o nosso projeto. Porque todo o referenciamento da tua nuvem de pontos, ela vai estar baseada nesses pontos de referência. E a nuvem de pontos, ela tem um problema muito grande, que ela é muito bonita. E mesmo quando ela está errada, às vezes parece que ela está certa. Eu imagino que várias pessoas que estão aqui já devem ter contratado um serviço de nuvem de pontos na vida, e que ele veio com, às vezes, uma duplicação, às vezes, né, um desnível. E o grande problema é que, se você não tem uma rede de controle muito confiável, que foi feita com GNSS de qualidade, que foi verificada com uma estação total, muitas vezes você pode acabar gerando toda uma análise em cima de uma nuvem de pontos que tem uma deformação. Então, aqui é de grande importância que seja feito um processo, que sejam escolhidas empresas que levam, né, muito a sério essa questão da precisão, tanto em metodologia quanto em equipamento. E, uma vez que essa nuvem é feita e é tratada, existem diversas ferramentas, né, e softwares no mercado que permitem você fazer análises muito aprofundadas em relação à verticalidade, planicidade. E aqui eu trago 2 opções que a Beamstart usa. Uma delas é uma solução mais robusta, mais completa, que é o Leica 3DR, tanto nos módulos Survey quanto a EC, que vai permitir que você faça comparação entre nuvens e modelos, entenda desvios, veja quanto que ele está desviando na verticalidade, na planicidade, entenda um recalque, compare nuvens de diferentes visitas. Então, ele é um software específico para essas análises e para algumas aplicações de BIM. Depois, o Gabriel vai falar um pouco mais dele. E uma solução um pouco mais simples, né? Existe o Deviation Inspector, que ele é um plugin voltado para o Revit, onde você pode diretamente fazer comparações entre nuvem e modelo e conseguir entender todos esses desvios. Claro, numa versão muito mais simples, né? Mas isso direto em plugin. Quando a gente fala de rede de controle, a Beamstart ela tem uma metodologia muito específica quando se trata dessas análises de recalque. Porque os laser scanners, por melhores que sejam, né, de diversos fabricantes, ele tem uma certa imprecisão em relação ao nivelamento dele. E quando você vai juntando várias cenas, esse erro pode ir se propagando. Então, é de grande recomendação que essa rede de controle seja feita. Então, a Beamstart ela tem um procedimento que envolve alvos impressos em impressora 3D, e todo um procedimento de fixação desses pontos, que ele se inicia com o cravamento de um chumbador físico dentro de um local que é o nosso ponto de referência, então esse ponto é físico. Esse dispositivo, que ele é um combinado entre um equipamento impresso e impressora junto com esse chumbador físico, ele é colocado, e, posteriormente, é inserido um prisma nesse pino. Esse prisma ele tem a distância do centro dele exatamente igual ao alvo que o laser scanner vai coletar depois. Então, por meio do uso de uma estação total robótica, e a gente realmente recomenda o uso de um equipamento robótico, porque ele não tem nem contato com a mão do operador, você consegue ter uma coordenada absoluta e precisa, que depois vai referenciar a tua nuvem. Então, quando a gente fala de análises de recalques, análises de verticalidade, de prumo, a precisão ela é fundamental. Não existe margem para erro, porque isso vai fundamentar depois toda uma tomada de decisão. E existe uma série de aplicações que podem ser feitas com isso, né? Análise de recalque, de verticalidade, planicidade, deformação, o as-built, né? Comparando o que estava num modelo BIM com o que foi executado, uma eventual volumetria, né, para terraplenagem, análises de interferências em relação a uma nuvem de pontos de um local como um projeto, né? Como já foi mostrado antes também aqui. E aqui eu vou trazer 3 cases para mostrar um pouco disso. Esse aqui foi um case que a Beamstart foi chamada para fazer a verificação da concretagem de uma comporta, de uma PCH. Então, nós fomos até o local, escaneamos todo o túnel, fizemos a comparação com a nuvem de pontos e toda uma matriz de desvios em relação modelo com o executado, porque existia uma grande preocupação do nosso cliente
no encaixe perfeito dessa comporta. Né? Uma usina hidrelétrica, assim como, né, uma indústria ou outras obras complexas de engenharia, cada dia de atraso representa um lucro cessante, que é um prejuízo, né, absurdo. Então, não existe espaço para você tentar colocar essa comporta, depois você ter que tirar ela, recomeçar o projeto. Tendo isso em vista, essa análise concluiu que foram criados alguns fatores de tolerância. A tolerância máxima aqui para o nosso cliente era de 50 milímetros, que era os pontos em vermelho, e foi feito todo um mapa para ele entender locais que ele precisaria fazer uma complementação, um desbaste, e também foi feito o escaneamento da própria comporta e uma simulação para ver ela entrando dentro dessa PCH. Então, aqui, né, a gente tem esse desvio. Um outro case que a gente tem aqui foi uma análise de verticalidade de fachada. Aqui a gente tem um prédio em alvenaria estrutural e o cliente precisava entender se existia alguma questão de desaprumo. Da mesma maneira, foi feito o escaneamento de todas as fachadas e foram avaliados, né, desvios. Aqui, nesse caso específico, os desvios máximos nessas fachadas da esquerda ficaram aqui na ordem de 3 centímetros, nas fachadas da direita, se não me engano, 2 centímetros. Então, a gente consegue ter esse entendimento. E, por fim, um outro exemplo que virou um produto da Beanstart, isso aqui nasceu em parceria com uma incorporadora. A Beanstart, ela desenvolveu um produto para verificar as contenções, depois da retirada do escoramento, e o posicionamento dos pilares. Porque essa incorporadora ela teve um problema, uma vez, de um cliente que comprou um apartamento e, quando ele chegou para estacionar a Hilux dele na garagem, o carro, infelizmente, não cabia na vaga. Isso virou um processo judicial tremendo. E, hoje, eles adotaram um procedimento que todos os subsolos, depois do escaneamento, têm que ser escaneados para entender o impacto, o possível impacto em cada vaga planejada. E isso traz toda uma análise para que eles possam tomar uma decisão previamente, antes de fazer a entrega para os clientes, se eles precisam alertar, realocar, redimensionar alguma coisa. E, com isso, a gente entrega todo esse mapa, que vai ter o relatório de análise de recalques, deformações e desvios, o modelo 3D com as vagas sinalizadas, a nuvem de pontos e as plantas técnicas detalhando exatamente qual vaga tem quanto de invasão, qual que é o possível impacto que eles podem ter em cada um desses casos. Tá? Então, toda essa metodologia ela vai trazer uma alta precisão na informação, que, consequentemente, vai reduzir custos lá na frente, vai trazer uma economia de tempo, caso você encontre algum problema, vai trazer um melhor controle de processos, uma melhor interação entre os stakeholders, e, no final, um gêmeo digital ou um as-built que, consequentemente, já consegue subsidiar depois os próximos passos do projeto. E aqui eu passo para o Gabriel, que vai trazer um pouco dessa parte mais técnica do software e também dos equipamentos da Leica e como que eles podem beneficiar todas essas análises. Perfeito. Bom, obrigado, Eduardo, pela apresentação. Excelentes cases ali apresentados. Bom, me chamo Gabriel. Até teve uma mudança ali, foi apresentado como coordenador de projetos, agora eu assumo a posição de coordenador de vendas. Então, assumo essa parte na Leica. Iniciar um pouco falando da história da Leica. Não sei, algum de vocês já conhecem Leica? Hexagon. Tem, digamos, sempre é gerada essa dúvida de Hexagon Leica. Então, hoje nós nos apresentamos no Brasil como Hexagon Geosystems. Nós fomos adquiridos pela Hexagon lá em meados de 2004 e assumimos essa identidade visual agora no último ano. Porém, a gente mantém todo aquele histórico, toda aquela bagagem da Leica. Então, a Leica é uma empresa hoje que tem mais de 230 anos de mercado. Foi adquirida em 2004 pela Hexagon, uma empresa ali que possui mais de 24 mil funcionários, um mercado ali aproximadamente 5,4 bilhões de valuation. Então, uma grande empresa ali adquiriu outra grande empresa, foi um negócio ali da Suécia com a Suíça. Então, nós ainda continuamos com toda a tecnologia da Leica feita na Suíça, sem impacto nessa produção, sem, digamos, movimentar isso por parte da Hexagon. E, falando um pouco dessa história também, a gente vem lá desde o desenvolvimento dos primeiros equipamentos, então somos pioneiros nessas tecnologias. Então, desde o primeiro momento que a gente tinha um projeto no papel, a Leica, além de medir esse projeto para trazer do papel, ele também implantava esse projeto em campo. E, com isso, a gente vem passando ao longo dos anos, saindo lá de um teodolito, vindo para uma estação total digital. Hoje já temos as estações totais robóticas, temos a parte de GNSS e a parte de laser scanning, que vai ser um pouco mais falado ali à frente. E um ponto que a gente sempre menciona
um campo difícil faz um escritório fácil. O Eduardo sabe muito bem isso. E um campo fácil acaba dando um escritório difícil. E a Laika vem nessa outra pegada de facilitar aquele campo para você ter um campo fácil e um escritório fácil também, visto que é facilitado com tecnologia embutida dentro dos equipamentos. Hoje a gente atua principalmente, a gente tem segmentos de equipamentos, então principalmente ali a parte de laser scanning, estou mencionando a RTC, que a gente vai ter um anúncio único ali depois, mas a gente tem a parte de GNSS também, RTK, as linhas do GS18, estações totais até na parte de escaneamento também. Hoje nós temos uma linha de multistation que também escaneia, não só loca ponto, mas também escaneia georreferenciado. A parte de georradar, porque aquilo que a gente está vendo com o olho, você ainda consegue ir lá com a fita métrica e medir. O laser scanner, você vai perder tempo? Vai, mas você consegue medir com uma fita métrica. O georradar ele vem numa tecnologia não destrutiva de você ver aquilo que está abaixo do solo. Então, ver tudo aquilo que existia lá antes. E a gente já entende essa preocupação. Temos também essa nossa área na parte de mapeamento móvel, que aí você abre para grandes escalas, escaneia até 130 km por hora com equipamento no veículo. E temos também aerotransportado, não vou mencionar aqui na apresentação. E a parte de software. A parte de software, a gente está sempre muito integrado, várias apresentações aqui falaram sobre IA, sobre fluxos otimizados e tudo mais, e a gente quer trazer aqui também uma parte do 3DR, que não só a parte de IA, mas também a parte de trás na força bruta de resolver isso com algoritmo. Então, dentro do 3DR, há muito tempo, essa demonstração é mais ou menos de 2023, ali a comparação, a gente já tem algoritmos de força bruta de comparação. Então, esse primeiro exemplo que está aparecendo ali, ele é uma comparação de instalação, que é sempre a dúvida de medição de obra. Foi instalado, não foi instalado, o que foi instalado? Então, você pode subir o seu escaneamento, comparar com o seu IFC e ter ali já claro para você se aquilo está ou não está na sua obra. Então, você consegue visualmente gerar um relatório ali e mostrar para você, exportar isso para um outro software também. A gente alimenta hoje em formatos BCF para você informar o teu monitoramento em outras áreas também daquilo se foi instalado ou não foi instalado. Então, você tem esse monitoramento fácil com o algoritmo. E, além disso, aí vem aquela questão, beleza, foi instalado, meu pilar está lá, ele existe, mas esse pilar foi instalado corretamente? E aí a gente entra com o próximo fluxo, que seria o tolerance checking, que você fala para o software quanto que é a tua tolerância, então quanto que deveria ter no máximo de desvio. E nessa comparação, ele já entrega para você ali se aquilo está dentro ou não da sua tolerância. E daí vem um ponto, algoritmos são sempre fechados, é tudo costurado, você não consegue mexer. Não nesses dois. Você fala para ele quanto que é a sua tolerância, você fala para ele quantos % da instalação está válido para você, então você define os parâmetros e ele calcula para você. E, como eu puxei o gancho ali de A, a gente não está atrás nisso no mercado. Como vocês podem ver na apresentação, a nuvem estava com uma coloração um pouco diferente, porque hoje, dentro do 3DR, a gente tem integração de modelos treinados para fazer essa classificação de nuvem. Então, a gente já tem modelos dedicados para a parte de construção externa, construção interna. Também temos modelos dedicados para planta, onde a gente não classifica só se é um tubo ou se é uma estrutura metálica. A gente classifica se é um tubo reto, se é um corpo de válvula, se é uma curva, para isso depois facilitar a sua extração automática dentro do nosso software ou num software externo também, levando essa classificação ali para frente. Bom, e com tudo isso do software, trazendo já esse gancho que o Eduardo apresentou, a gente tem um ponto que ele mencionou muito bem, que o dado tem que estar conciso e o dado tem que estar preciso. E como eu comentei lá que a Laika vem nesse pioneirismo dentro dos equipamentos, a gente tem também pioneirismo na parte de laser scanner estático. Então, começou lá em 98 com o Cyrax X, o primeiro laser, que foi adquirido pela Laika. Começou em 98 o lançamento, a Laika adquiriu e dali para frente a gente foi desenvolvendo a nossa linha de laser scanning. Então, nessa linha toda de laser scanning, hoje a gente não está na terceira, segunda, quinta geração de laser. Nós estamos hoje anunciando em primeira mão, inclusive no Brasil, a nossa 8ª linha de laser scanning. Então, em primeira mão, esse é o primeiro evento que esse equipamento aparece em público, é um RTC 700. Então, é um equipamento com capacidade de 2 milhões de pontos por segundo, escaneamentos a partir de 13 segundos, como a gente pode observar aqui na tela dele, extremamente aliviado, e além de pensar nesse fluxo somente da nuvem de pontos e tudo mais, ele também já vem integrado com algumas funções de estação total. Então, você consegue fechar uma poligonal em campo com ele, georreferenciar a tua nuvem e sair direto desse equipamento já
a tua nuvem georreferenciada, facilitando um pouco aquele fluxo. A gente não tira a necessidade de um bom cálculo, de você ter um GNSS, porém, ele facilita esse fluxo e permite com que, em campo, você tenha o georreferenciamento. Então, esse é o nosso novo lançamento da Leica. Além disso, ele conta com uma precisão de 1,5 milímetros a 10 metros, porém, pensando nesse fluxo de topografia, ele tem um erro angular baixíssimo, fazendo com que a 50 metros ele ainda está com um erro de apenas 3,8 milímetros. Então, faz que mesmo capturando a longas distâncias, você ainda está preciso. E nessa versão do 700, você pode chegar até 270 metros. Além disso, a gente conta com captura de duplo feixe no laser, onde garante que você vai ter aquele ponto adquirido, e diferentes densidades. Então, você pode definir se você quer aquele dado mais denso, menos denso, qual que é a melhor maneira ali para entregar para você, e isso vai te dar mais tempo e agilidade em campo. E algum de vocês já conheceu a linha RTC e também linha BLK, da Leica, a nova linha, continua ainda com a nossa tecnologia, que é o VIS, que é o posicionamento automático da nuvem. A gente muito sabe que muitas vezes você tem que registrar em campo, e o nosso equipamento, quando você muda ele de local, ele ativa essas câmeras e, em tempo real, ele calcula a sua posição dentro do ambiente. Então, a partir do primeiro escaneamento, ele sabe onde ele está dentro do ambiente e faz com que essa nuvem fique posicionada, não necessitando você ter um tablet em campo, você ter algum outro equipamento para operação dele. Ele opera somente dentro do equipamento. Repito, isso não é a tecnologia inovadora desse equipamento, isso é uma tecnologia inovadora da Leica, que por enquanto só existe na nossa linha de equipamentos, onde a gente tem na linha RTC, que foi o fundador disso, depois a gente vem para a linha BLK, que além de lançar essa tecnologia, ainda está lançando o escaneamento em 20 segundos com imageamento em RGB, com laser real, sem estimativa de pontos, e caminhando agora para a nova linha RTC Series, onde a gente tem o RTC 300, 500 e 700, adequando para a sua melhor demanda. Então, a gente tem ali, para largas escalas de projetos, nós temos RTC 700. Para projetos ali de construção civil, BIM, a gente tem aplicações para o 300 e 500, que seria 85 e 130 metros de captura, mantendo a precisão de 1,5 milímetros. Aqui na Leica a gente tem uma questão que é, a precisão ela não é negociável. A nossa precisão ela sempre vai estar dentro do equipamento, e se o RTC Series trabalha em 1,5, ele vai te entregar, desde o de entrada até o topo de linha, será 1,5 milímetros a 10 metros, ou então 3,8 a 50 metros. E aqui, trazendo já um gancho daquilo que o Eduardo falou, das análises e tudo mais, você tem análise, e um ponto que sempre levanta em campo, eu sou uma pessoa que vem da parte técnica e sempre me questionam, qual que é o tempo de processar esse dado? Em quanto tempo eu vou saber isso? E daí eu trouxe aqui, fiz uma animaçãozinha ali, faz acho que uns 3 meses eu fiz a entrega desse equipamento, não foi um 700, foi um 360, mas ali tem um fluxo detalhado da aplicação diretamente em campo. Então, o concreto estava sendo despejado e o cliente estava com uma dor que era a seguinte: eu despejava o concreto, no outro dia eu vinha, media, calculava ali o meu fluxo, o meu FFFL, verificava aquele piso e, putz, está com desnível nesse canto, está com caimento incorreto. E daí, o piso já estava feito, você tinha que ver uma medida para corrigir, e com o laser scanner a gente consegue solucionar isso, e diretamente no tablet em campo, você já faz o protocolo e verifica aquilo lá para aplicar uma correção. Inclusive, aplicamos isso já em algumas obras, está rodando, a empresa que está fazendo isso já está em utilização. Eu presenciei um momento desse que a gente verificou, tem um desvio ali naquele piso, já veio, corrigiu aquele piso, e sem deixar que aquele concreto solidificasse, sem ter que esperar um dia, ter que fazer alguma medida corretiva. Ele funciona diretamente mesmo no concreto molhado. Então, atuando na obra ali, na hora da produção, medindo e entregando o resultado, ali em questão de minutos, para você conseguir atuar ainda com o teu concreto molhado, sem ter o que a gente mais falou aqui hoje, que é custos extras e custos a mais na hora da construção. Bom, obrigado a todos pela atenção. Aqui estão os nossos contatos. E lembrando que estamos com o stand aqui daqui a pouco, aguardamos todos vocês. O Gabriel vai fazer algumas demonstrações ali da precisão e da velocidade do novo RTC, e nós também vamos mostrar alguns cases que estivemos trabalhando. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo e Gabriel. Pô, essa velocidade desse último scanner me surpreendeu, cara. Durante a concretagem, o pessoal pode já fazer. Achei bem legal.